Capítulo 427 Como ousa desafiar meu rei? Como desejar? Embora os generais do lado de Jax fossem guerreiros ferozes, eles não eram estúpidos. Muitos deles tinham experiência e instantaneamente entenderam a intenção do príncipe. Vários comandos foram transmitidos, e a formação do meio que segurava os 6.000 cavaleiros abriu um caminho estreito sutilmente, ao mesmo tempo em que reforçava a formação em outros lugares. Embora Lampard não fosse um grande comandante, o instinto de guerreiro rapidamente descobriu essa mudança. Depois que ele rugiu, ele correu para o caminho estreito e tentou conduzir os cavaleiros de Zenith. Ótimo! Firenton, que estava monitorando essa área na colina, elogiou. Ele estava elogiando os soldados de Jax. Desde que o imperador Fuji herdou o trono há 26 anos, durante um período conturbado, ele foi capaz de suportar a dor e a vergonha e consolidar o poder para salvar o Império Jax, que estava à beira do colapso. Embora esses 60.000 soldados de Jax não fossem os soldados de elite, as ordens militares ainda estavam sendo seguidas estritamente. Até mesmo o príncipe Firenton, que acabou de se tornar o comandante-chefe desta tropa, pôde usar os soldados rapidamente. Isso só para provar o quão poderoso era o exército de Jax e quão poderoso era o imperador Fuji. Para simplificar, o imperador Fuji era a única razão pela qual o povo de Jax se atreveu a declarar guerra contra o Império Zenith, quando o imperador Yasin ainda estava vivo. O imperador Fuji era como o pilar espiritual do Império Jax, e ele era o deus aos olhos dos cidadãos de Jax. Ao longo da história do Império de Jax, nunca houve um imperador que tivesse tanta influência e fosse bem recebido pelo povo. Até mesmo Firenton, que era um guerreiro de 8 estrelas ainda jovem e treinava nas terras sagradas do cultivo, grande montanha de neve, respeitava e admirava seu pai, que ele só viu 2 vezes nos últimos 10 anos. Os 6.000 cavaleiros de Zenith estavam acelerando, e eles estavam prestes a romper a linha de defesa colocada pela formação central de Jax. A luz fria nos olhos de Firenton brilhou mais e mais brilhante. Contanto que a tropa de Zenith, a 500 metros daqui, avance e entre na armadilha que eu montei, eu serei capaz de mandar ordens e fechar a armadilha. Uma vez que eu destrua a Legião Dentes de Lobo, a cidade das 2 bandeiras será uma cidade isolada que será fácil de conquistar. Enquanto o príncipe estava pensando sobre isso, uma série de ruídos de clip-clopping soou, e grãos de areia voaram para o ar. Como se um dragão da terra estivesse voando no céu. Em apenas alguns segundos, alguns cavaleiros do Tigre da Areia correram para dentro. Eles pularam de suas montarias e se ajoelharam enquanto relatavam. Alteza. O general Quendo tem um relatório urgente. Os cavaleiros de Zenith que estavam indo para a cidade antiga da morte já entraram na cidade. As vozes daqueles batedores estavam tremendo. Como membros de Jax, eles sabiam sobre essa cidade antiga da morte que ficava em seus territórios por eras. Sabendo que os cavaleiros de Zenith realmente passaram pelo fosso de areias movediças vermelhas e pelas centenas de milhões de formigas berserk comedoras de metal, todos ficaram chocados. O quê? Como isso é possível? Firenton ficou chocado também. Ele rapidamente andou para frente por alguns passos, e ele gritou. Como eles entraram? Sua Alteza, quando o general Erdos e o general Quendo chegaram à cidade antiga da morte, os soldados de Zenith já haviam entrado nela. Não sabemos como eles entraram na cidade, mas muitas bandeiras com urso polar de 2 cabeças tremulavam nas torres de vigia na parede de defesa, e muitos soldados de Zenith estavam patrulhando por aí. O general Erdos e o general Quendo mandaram 100 cavaleiros do Tigres da Areia de elite para tentar atravessar o fosso de areias movediças vermelhas, mas uma expressão aterrorizada apareceu no rosto do batedor quando ele chegou a essa parte. Parecia que ele se lembrou de algo horrível. Firenton não fez mais perguntas. A combinação do fosso da areia movediça e das formigas berserk comedoras de metal era horrível, e ele já tinha visto com seus próprios olhos antes. Ele sabia que aqueles 100 cavaleiros não sobreviveram.
Depois de sentir o silêncio no ar, aquele batedor tomou coragem e perguntou cuidadosamente: Sua Alteza, o General Irdous e o General Kendo querem saber o que devem fazer a seguir. Firenton olhou para a direção da cidade antiga da morte e se sentiu engraçado. A batalha que estava sob meu controle não está mais clara, algo está fora dos meus cálculos. O que isso significa? Firenton rapidamente jogou esses pensamentos fora de sua cabeça e disse: Diga ao General Irdous e ao General Kendo para liderar os Cavaleiros do Tigre da Areia de volta imediatamente. Como desejar. Os batedores voltaram para suas montarias e correram para longe. Como os Cavaleiros de Zenith puderam entrar na cidade antiga da morte? Poderia ser teletransporte espacial. Firenton ficou muito chocado com esta notícia e imediatamente pensou em magia espacial. No entanto, ele logo rejeitou essa hipótese. A magia espacial era escassa e apenas as forças de elite dos impérios de nível 8 e 9 podiam usar matrizes de teletransporte mágico. Como um pequeno império de nível 1 poderia ter recursos tão raros em nível estratégico? Nesse momento, vários batedores voltaram de todas as direções. Sua Alteza, os Cavaleiros de Zenith ao sul de nós fugiram. Perdemos os rastros deles. Sua Alteza, os Cavaleiros de Zenith a oeste de nós também desapareceram. Nós tentamos persegui-los, mas eles eram muito rápidos. Sua Alteza, a tropa de Zenith que estava a 500 metros de distância também desapareceu. Nossos homens descobriram mais de 40 carrinhos equipados com algumas tendas, alguns galhos de árvores e itens não valiosos sobre eles. Quanto mais relatórios Firenton recebia, mais chocado ele ficava. O relâmpago apareceu em sua cabeça e ele imediatamente entendeu alguma coisa. Ele olhou para os 6.000 cavaleiros de Zenith que estavam prestes a passar pela formação central e gritou freneticamente: Passe minha ordem, passe minha ordem. Mate eles. Mate todos eles. Como se fosse uma resposta à ordem do príncipe, barulhos altos soaram no campo de batalha. Luzes prateadas iluminaram a região enquanto raios de relâmpago surgiam do nada. Como grama sob uma foice, os soldados de Jax gritaram quando foram derrubados. Os últimos cavaleiros de Zenith avançaram com sucesso através da linha de defesa de Jax e dispararam em direção à cidade das duas bandeiras. Isso é que é uma técnica de combate de alto nível. Aquele homem chamado Lampart está usando sua técnica de combate de alto nível. Ele não havia esgotado sua energia guerreira. O que está acontecendo? Como ele é capaz de usar uma técnica tão poderosa? Firenton olhou para o antigo guerreiro número 1 de Chambord e de repente percebeu que ignorou outra coisa. Os 6.000 cavaleiros de Zenith sofreram menos de 10% de causalidades e de alguma forma passaram pela formação central de Jax. Não muito longe, o portão de metal da cidade das duas bandeiras estava sendo baixado. Aquele barulho rangente de metal soou como uma risada zombeteira nos ouvidos de Firenton. Logo, o portão se abriu e estava pronto para deixar entrar esses cavaleiros. No topo da muralha de defesa, os soldados dentro da cidade das duas bandeiras estavam aplaudindo e ovacionando. 2 irmãos mais velhos, por favor, ataque-os. Firenton entendeu a situação agora. Os membros da Legião Dentes de Lobo que precisavam entrar na cidade eram esses 6.000 cavaleiros. Deve haver muitas equipes administrativas escondidas entre eles. Sob pressa, Firenton não conseguia pensar em mais nada. Ele imediatamente pediu a esses 2 irmãos mais velhos para atacar. Ele queria forçar o rei de Chambord. Se isso acontecesse e o rei de Chambord fosse segurado por seus irmãos mais velhos, ainda havia esperança em conquistar a cidade das duas bandeiras hoje. Enquanto os 60.000 soldados de Jax atacassem a cidade quando o portão estivesse aberto, eles poderiam ter a vitória. Vosh! Vosh! Os 2 homens de meia-idade correram em direção à cidade das duas bandeiras enquanto gritavam: Alexander, venha aqui e aceite sua morte.
Uma tonelada de energia guerreira estava embutida nos gritos, e suas vozes semelhantes a trovões instantaneamente cobriam os ruídos feitos pelos soldados que estavam lutando entre si. Mestres guerreiros. Os dois mestres guerreiros da grande montanha de neve finalmente fizeram seus movimentos. Ambos eram guerreiros elementares do fogo e suas energias estavam sendo totalmente liberadas. Chamas vermelhas cobriam o céu, e os dois pareciam dois sóis vermelhos que ardiam ferozmente. À medida que a temperatura no ambiente aumentava drasticamente, o deserto ficava ainda mais seco. Então, ondas de energias guerreiras se expandiram para fora e se chocaram contra os cavaleiros de Zenith que tentavam chegar à cidade. Bum! Bum! Os dois socaram com os punhos e 4 dragões de fogo apareceram e correram para a frente. Quando os dragões rugiram e passaram, centenas de cavaleiros que estavam na parte de trás da equipe não conseguiram se esquivar e foram todos atingidos. Sua carne e suas montarias foram transformadas em pó, e suas armaduras e armas de metal foram liquefeitas. Poder inimaginável. Depois de ver a força dos guerreiros ao seu lado, os soldados de Jax aplaudiram ruidosamente. Passe minha ordem. Diga a todos os soldados para atacarem em direção à cidade das duas bandeiras. A pessoa que chega primeiro ao portão e o manter aberto será recompensada com 10.000 moedas de ouro, e ele será promovido em 3 níveis. Gritou Firenton, e todos os soldados de Jax foram estimulados à medida que avançavam. Você não vai se mostrar, Rei Alexander. Os dois mestres guerreiros da grande montanha de neve pousaram no chão e imediatamente saltaram para o ar novamente. Suas energias guerreiras ficaram ainda mais agressivas, e tudo ao redor delas começou a queimar. Até várias bandeiras na parede da defesa estavam em chamas. Com poder supremo, os dois mestres guerreiros correram para a torre de vigia no portão oeste. Todos os soldados de Zenith na muralha de defesa ficaram aturdidos. A aparência invencível desses dois mestres guerreiros assustou muitos deles. Afinal de contas, um poderoso guerreiro poderia até intimidar as forças militares. Aqueles nobres e seus soldados pessoais estavam quase cagando suas calças. Se Fei não os traumatizasse, eles teriam se virado e fugido. A situação era muito perigosa. Se aqueles dois mestres guerreiros subissem na muralha de defesa, eles eliminariam todos os soldados de Zenith em 3 segundos. Uma vez que eles ganhassem o controle dos mecanismos na torre de vigia e abrissem o portão para os invasores de Jax, a cidade das duas bandeiras seria conquistada. Ah! De onde vocês são, cachorros? Como ousa desafiar meu rei? Nesse momento, o riso alto soou entre os cavaleiros que acabavam de entrar na cidade. Então, quando um relâmpago brilhou, uma figura forte pulou com os punhos cerrados. Parecia que o poder violento do raio estava sob seu controle, e uma tonelada de faíscas e flashes de luzes apareceu ao redor dele. A presença poderosa deste homem não era mais fraca em comparação com os dois mestres guerreiros da grande montanha de neve.